Silhuete e impressão. Primeiro ponto a falar, gente. Quem já não ouviu? A silhuete, ela imprime? Não, galera. Não imprime. Na realidade, você consegue brincar de impressão com a silhuete, tá certo? Mas seria mais uma impressão artística, que é quando você coloca ou canetas normais ou as canetas, né? As próprias canetas da silhuete, para ela desenhar, riscar, assinar. Então, ela vai conseguir fazer alguns tipos de impressão, mas não é uma máquina de impressão, tá certo? Onde que tá o macete, né, para você ter uma boa impressão para, né, usar com a sua silhuete? O Silhouette Studio, obviamente. Então, todas as configurações que você faz para imprimir e depois cortar, por exemplo, é no Silhouette Studio. Então, tem duas categorias de impressão que você consegue fazer com a sua silhuete. Que você consegue fazer no Silhouette Studio. A primeira categoria, que eu acho que é o que o pessoal mais usa, é quando você faz impressão para impressão e corte, tá? Que é o famoso lá, print and cut. Quando você faz esse tipo de impressão, você tem algumas configurações que você precisa fazer. E tem também o tipo de impressão que seria uma impressão tipo de design, tá certo? Por exemplo, você usa o Silhouette Studio como um programa de design, faz o que você tem que fazer ali, mas não necessariamente você vai cortar esse design. Você só quer imprimir. Você desenha ali um retrato de uma pessoa, faz assim, sei lá, faz um desenho artístico no Silhouette Studio e manda imprimir. Então, você tem essas duas categorias e nas duas você tem que prestar atenção, mas em print and cut, que é impressão e corte, você tem que prestar mais atenção, tá certo? Porque ainda tem o detalhe de, além de imprimir, você tem que enviar esse trabalho para a sua silhuete, tá certo? Aonde que começa uma boa configuração de impressão para silhuete? Te pergunto, nas configurações de corte, nas configurações de página ou na seleção da impressora? Já pensou nisso? Geralmente a gente começa, tô com o Silhouette Studio aberto aqui. Geralmente a gente começa a configurar, né, qualquer trabalho de impressão que a gente vai fazer pela configuração de página, né? Você vai lá, você seleciona, eu quero uma página de tamanho tal, enfim, coloca ali a sua margem de sua marca de registro e vai fazendo essas configurações na configuração de página. Está certo? Depende, tá? Se você tomar o devido cuidado, uma vez que você terminar essas configurações, selecionar a sua impressora e voltar nessas configurações, beleza. Mas o primeiro passo ideal para você configurar é primeiro selecionar a sua impressora, tá certo? Então, primeiro de tudo, você vai ter certeza de que a impressora que está selecionada no seu Silhouette Studio como impressora padrão é a impressora que você pretende imprimir. O que acontece? A gente não tem ali várias impressoras. Não, mas eu só tenho uma impressora. Mas beleza, seu computador ele imprime em PDF, ele envia para fax. Se você tem algum outro leitor de PDF, por exemplo, eu uso o Foxpeech. Deixa eu ver aqui como é que ele chama. Foxpeech Phantom é o que eu uso, é um programa pago, tá? Eu uso esse. Ele tem uma impressora dele, o Evernote tem impressora, então tem várias impressoras, além da impressora física que está instalada no seu computador. Então, o primeiro passo é se certificar de que a impressora selecionada é a impressora certa. Mas como que a gente faz isso? Você pode vir aqui no Silhouette Studio, tá? Colocar como impressora padrão e pode colocar como impressora padrão pelo painel de controle também, tá certo? Mas se você colocar só pelo painel de controle, você tem que ir no Silhouette Studio e certificar de que no Silhouette Studio ela é padrão também. Deixa eu virar aqui a tela e vamos ver o que eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu acho que tá dando pra ver bem a tela. Deixa eu chegar mais aqui. Isso. Então, ó, eu tô aqui com um desenho, né?
posto aqui na tela, mostrando ele aqui para vocês. Para colocar, selecionar a impressora padrão, você vai ou colocar o comando Ctrl P, tá? Ele vai rodar ali e vai mostrar essa pré-visualização de impressão, tá certo? Então, ó, a pré-visualização da minha é isso daqui. Estão vendo que tá cortado e tal, enfim. Várias coisas que precisam ser arrumadas aqui antes de eu enviar para imprimir, tá certo? Aqui você tem configurações. Gente, um detalhe, tá? Eu sempre falo isso do Silhouette Studio, mas eu vou falar de novo. O Silhouette Studio é um programa americano, assim como a Silhouette é uma marca americana, a Silhouette América. Então, várias coisas no programa não vêm traduzidas, tá? Conforme eles vão atualizando, eles vão arrumando uma coisinha ou outra, mas tem que prestar atenção nisso daí. Então, aqui, ó, na pré-visualização de impressão, você tem imprimir e você tem configurações. Aqui, ó, configurações e imprimir. Essas configurações aqui não fazem grandes coisas, tá certo? Ela faz enfim, não faz grande coisa. Aqui você consegue selecionar o tamanho de folha padrão para impressora que você vai usar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 por 12 e ele vai atualizar a minha página. Tô vendo aqui que agora a página tá certa? Mas para você escolher a impressora certa, você tem que vir aqui em imprimir, aqui, e vai aparecer, daqui a pouco eu jogo no computador da mesa aqui. Eu ia dar um zoom, gente. Vamos chegar ali mais perto. Vai aparecer aquela janelinha de imprimir normal que a gente conhece, tá? Com as impressoras disponíveis. Estão vendo aqui, ó? Eu não tenho nenhuma impressora física instalada, mas olha o tanto de impressora que tem aqui. Então, aparece a impressora. E a impressora que tiver... Ai, gente, é duro que não... Eu consigo dar zoom? Ai, consigo! A impressora que tiver esse check verde, tá vendo aqui? Essa é a impressora padrão que você vai configurar a sua página, tá certo? Então, antes de você fazer qualquer configuração de página, a primeira coisa que você tem que fazer, qualquer configuração, deixa eu voltar a tela aqui pra mim. Antes de você fazer qualquer configuração de página, configuração de marca de registro, a primeira coisa que você tem que fazer é se certificar de que a impressora que vai imprimir é a impressora certa, tá? Outro detalhe, gente, que, né, eu tenho que falar aqui. O que acontece? Muita gente, não sei muita gente, né, mas eu já ouvi falar, não sei se você faz, coloca aí nos comentários se você já tentou fazer, deu certo, não deu, me informa aí nos comentários. Tenta fazer impressão, por exemplo, monta tudo no programa e tenta fazer a impressão de PDF para depois fazer a impressão. Então, por exemplo, imprime em PDF, pega uma impressora aqui de PDF, faz o desenho, imprime em PDF e leva numa gráfica para imprimir, por exemplo. Tem que tomar muito cuidado se você quer fazer isso e se você precisa, né? Às vezes a gente precisa fazer. Quem não tem impressora, só tem gráfica, né? Quer imprimir numa gráfica, tem que fazer isso daí. Mas o que você tem que tomar cuidado quando você fizer isso? Quando você for imprimir em PDF, salvar o seu arquivo em PDF com marca de registro para levar numa gráfica para imprimir. Você tem que ligar na gráfica, tá? E pedir as configurações de margem da impressora que você vai usar. Para na hora que você for configurar aqui, a sua margem sair igual, tá certo? Porque senão o que vai acontecer? Deixa eu virar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu virar aqui e mostrar para vocês a configuração de margem do Silhouette Studio, como é. Peraí, gente. Falei que hoje ia ser um pouco mais complicado. Estamos aqui com a configuração de página do Silhouette Studio, tá certo? O que acontece aqui, gente? Opa, deixa eu chegar isso aqui pra cá. Vocês estão vendo essa configuração aqui, ó, embaixo? Parece que não tá focando, né? Vou chegar um pouco mais pra longe. Aqui, ó.
Você tem, quando você está fazendo as configurações, diferentes configurações, diferentes margens, dependendo da impressora que você for selecionar aqui. Eu vou, deixa eu colocar assim um pouquinho mais longe, só para vocês verem. Vou vir aqui em impressão, tá? Vou selecionar outro papel, tava no 12x12, vamos colocar aqui o A4, ok? E aqui, ó, estão vendo ali embaixo? Apareceu a margem de impressão. Então, se você configurar a sua marca de registro para esse formato de página que tá aqui, sem levar em consideração a margem da impressora, dependendo da impressora que você for colocar aqui, essa margem muda, tá? Aqui ela aparece inteira no tamanho de um A4, porque é uma impressão virtual, né? Eu vou imprimir para um PDF, por exemplo. Então, essa margem, ela muda. Então, tem que prestar muita atenção nisso daqui, tá? O segundo passo, vamos voltar aqui. O primeiro passo que eu falei para vocês, então, certifique-se de que a sua impressora selecionada como padrão, o papel selecionado, é a realidade do que você vai fazer, tá? Se você vai imprimir na hora, vai lá e vê se a sua impressora, sei lá, você tem mais de uma impressora, tem a Canonzinha, que é essa que eu vou configurar aqui, tem uma Epson, tem não sei o que. Tenha certeza de que você está configurando para a impressora certa, tá? Primeiro passo. Segundo passo, para você ter um bom resultado de impressão com a sua, com o Silhouette Studio, no caso. Você não imprime com a sua Silhouette, você tem que configurar o Silhouette Studio. É acertando nas configurações de página, tá? Esse é o segundo passo. Sua impressora tá certa. Agora você vai configurar, fazer as suas configurações de página. As configurações de página é aquele painelzinho que eu mostrei aqui para vocês, tá? Nessas configurações aqui, o que você seleciona? Vamos virar de novo. Ó, parece que eu tô meio acelerada, né? O que vocês estão achando? Acho melhor eu diminuir um pouco meu ritmo. O que vocês acham? Deixa eu respirar um pouco. Ó, as configurações de página são essas daqui, tá certo? E você tem que selecionar certo, porque se você estiver fazendo as configurações para uma Camel 4, ou para uma Portrait, ou para uma Curio, as suas margens de corte mudam, dependendo de que máquina você for usar e dependendo do tipo de corte que você vai fazer. Então, ó, vou colocar aqui para vocês uma Camel 4, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem as margens mudando. Camel 4. E eu vou cortar sem base. Vocês viram como subiu a margem de corte aqui? A margem de corte é essa margem vermelha aqui. Deu pra perceber? Vou fazer de novo, gente. Automático. Estão vendo aqui onde tá a margem? Ó, vou colocar meu dedo aqui pra vocês verem. Vou trocar para nenhum. Viram como mudou a posição da marca de registro? Então, essa configuração aqui não é só a configuração do tamanho do papel que você vai fazer. Você tem que considerar todas essas configurações, porque para cada máquina você tem uma margem de corte diferente, tá certo? Então, vai mudar para cada máquina. Então, a primeira configuração, as primeiras, né, no caso, as segundas, a primeira é selecionar a impressora. A segunda configuração que você vai fazer é aqui na configuração de página. Então, selecionar a máquina certa, a base de corte certa, dependendo da base de corte também muda, tá? A Silhouette Camel você consegue usar vários tipos de base. Estão vendo aqui? Então, dependendo da base também você tem que considerar. E o tamanho do papel, tá certo? As impressoras comuns, tá? Até, deixa eu ver aqui a Canon, o que fala? Não fala. Mas as impressoras comuns, elas vão imprimir, geralmente, né, gente? A gente vai imprimir o quê? A4, tá? É o que você compra, é A4. Então, aqui tem que estar A4.
Não adianta você falar, ai, mas eu vou aumentar aqui um pouquinho para caber. Não cabe, gente. Se tá fora da margem, não adianta. Aqui, virar de novo. Aqui, em tamanho da mídia, você consegue selecionar direto o papel A4, tá? Ali, ó. A4. E uma coisa interessante, tá, gente? Tudo o que você for fazendo no seu Silhouette Studio, nas configurações do seu Silhouette Studio, vai acontecendo aqui também, tá? Não é... As configurações que você faz não são configurações cegas, tá? Você faz a configuração no Silhouette Studio e tudo que você for fazendo aqui vai acontecendo na sua área de trabalho, na sua visualização. Então, se você vê alguma coisa estranha na sua área de trabalho, pode ter certeza que vai sair estranho também na hora de você cortar, porque a realidade da sua configuração é o que está aparecendo aqui na sua área de trabalho, tá certo? Deixa eu colocar aqui uma outra coisa interessante, gente, tá? Não sei quantas de vocês sabiam, mas você consegue diretamente no Silhouette Studio alterar as suas configurações de resolução de impressão, tá? Você consegue selecionar na hora de enviar, por exemplo, você tá vendo uma coisa na sua tela, certo? Aí, dependendo da resolução da sua tela, você tá vendo aí as linhas bonitinhas, tal, tudo certinho. Aí você pega, envia para imprimir e sai lá tudo quadriculado, tudo, sei lá, né? Não sai uma impressão com uma boa resolução. Você consegue alterar as configurações de resolução também aqui no Silhouette Studio, tá? É aqui em preferências, lá vou eu de novo. É aqui, ó, preferências, tá? Vai abrir essa janelinha aqui, dá um zoom. E aqui, ó, nessa parte de baixo, você altera a sua resolução de impressão, para ela sair, né, melhor ou pior, dependendo do resultado que você quer. Às vezes você tá fazendo um teste, não vale a pena você imprimir em 1200 dpi, tá? Mas, gente, um dado importante para vocês aqui agora. Me escutem. Tudo que você for fazer no Silhouette Studio que envolva mais de uma ferramenta, por exemplo, quando você vai imprimir para cortar com a sua silhuete, as configurações da sua impressora e as configurações que você tá fazendo no Silhouette Studio tem que bater, entendeu? Por quê? Porque a Silhouette é uma máquina, o Silhouette Studio é um programa e a Canon é outra máquina, que tem um outro programa, né, que comanda ela, por assim dizer. Então, quando você selecionar... Ai, minha perna dormiu. Quando você selecionar 1200 dpi, por exemplo, aqui no Silhouette Studio, na hora que você for enviar, for colocar para enviar na sua impressora, ou fazer as configurações da sua impressora, você também tem que colocar as configurações compatíveis do que você está fazendo aqui no Silhouette Studio e do que você vai fazer na sua impressora, tá certo? Sabe por quê? Eu não sei quantas de vocês já tiveram o problema de, por exemplo, até com Word, tá? Você coloca lá para imprimir um arquivo do Word, sem margem ou frente e verso, sei lá, N configurações diferentes que dá para fazer, e na hora que você manda imprimir, sai completamente diferente. Quem aí já fez isso? Eu sei que eu já fiz, né? Imprimindo TCC, até imprimir PDF mesmo, dá esses rolos assim. Principalmente se você quer colocar mais de uma folha por página, frente e verso, folheto, enfim. Tem N configurações que você vai fazer. Você seleciona tudo certinho no programa, mas na hora que você envia sai tudo errado. Por quê? Existe uma hierarquia de quem manda mais naquele hardware, né, naquela ferramenta. Então, por exemplo, você tem as configurações do Windows
que você vai lá no painel de controle, configuração de impressora, tal, você tem essas configurações. E você tem as configurações de impressão de cada programa. Então, no Word você configura, no PDF, Adobe PDF, você configura, no Silhouette Studio você configura. Mas existe uma hierarquia em quem manda mais naquele envio, tá? Dependendo do programa que você for usar, ele manda mais do que o Windows. Dependendo do programa, o Windows manda mais. Então, isso daí você tem que testar, tá certo? Para ver o que vai funcionar ou quem que é o manda-chuvas no seu computador. O programa ou a configuração do Windows, tá certo? Porque às vezes tá tudo certo no Silhouette Studio. Às vezes você acertou tudo, fez tudo bonitinho, verificou tudo no Silhouette Studio. A hora que você manda dá errado. Por quê? Às vezes no seu computador, quem manda mais é o Windows. E as configurações do Windows estão diferentes daquela que você colocou no Silhouette Studio. Então, o ideal é você fazer o quê? Toda vez que você configurar, fechar uma configuração no Silhouette Studio, você verificar essas configurações no Windows e fazer as duas baterem, tá certo? Aqui, pelo Silhouette Studio, você consegue acessar as configurações do Windows. Vou fechar aqui de novo. Eu já respondo sua pergunta, tá, Regina? Deixa eu virar aqui. Ó, meu pé de sapato lá, gente. Ignore. Então, estamos aqui. Você vai colocar Ctrl P, né, o comando de impressão. E na hora que você vier aqui, não é aqui, tá? Essas configurações aqui são configurações menores. É a configuração só... Ai, gente. Do tamanho da página que você tá configurando. Então, aqui, ó, tá? O tamanho da página e a origem. Se você tiver como impressora física, você consegue configurar o tamanho da margem também, tá certo? Isso aqui é só configuração da página. Não é configuração da impressora, é só da página. Que é, né, onde você acessa por aqui, ó. Por essas configurações aqui, ó. Tá? Se você quiser acessar as configurações da impressora, você vem aqui em Print, que é imprimir. Ele não vai imprimir direto, ele vai abrir uma outra janela. Ops, deixa eu fechar essa janela aqui. Peraí, gente. Aqui tem todo um processo, tá? Quando você vier imprimir, ele vai abrir essa outra janela aqui. E aqui você vê as preferências da sua impressora. Olha só. A minha impressora padrão tá essa Foxpit aqui, tá? Mas a minha impressora selecionada tá essa Evernote. Tá certo? Então, a sua impressora padrão tem que ser a impressora que está selecionada também. Senão, gente, já viu. Tá? Então, vou selecionar aqui, ó. Essa é a impressora que eu quero. Para você acessar as configurações do Windows dessa impressora, você vem aqui em Preferências. Aí ele vai abrir mais uma janela com as preferências dessa impressão. E daí você verifica, por exemplo, aqui, ó, a resolução tá 1200 também. Igual eu tinha colocado no Silhouette Studio. Mas por quê? Porque eu já tinha configurado isso. Quando você tiver uma impressora física, no caso, né, tipo a Canon que eu vou instalar daqui a pouco, aqui vai aparecer o tipo de papel, a qualidade que você quer imprimir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai aparecer aqui, tá? Não é aqui, é aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui para mim. Outra coisa, eu tô mostrando para vocês aqui a pré-visualização de imagens, tá? Qual que é a importância dessa janela de pré-visualização? E você pode perguntar para mim, Ju, mas o meu Silhouette Studio não aparece pré-visualização de imagem, ou pré-visualização de impressão. Por quê? A pré-visualização de impressão é um recurso novo, tá? Que veio com o Silhouette Studio 4.4. Então, a partir da versão 4.4 para cima, tem visualização de impressão, pré-visualização de impressão. Para baixo, não tem. Então, algumas ferramentas você acaba usando no escuro. Por exemplo, sangria automática. É uma ferramenta que aqui você consegue ver na pré-visualização que antes você não conseguia.
Se você não sabe como faz, eu até poderia falar aqui, mas eu já tô vendo que eu tenho... Ah, não, até... Não, ixi Maria, já foi minha meia hora do começo, eu tenho que trocar pra falar da Canon, tá? Eu até falaria aqui, mas não vai dar por causa do tempo. Mas tem um vídeo lá no canal do YouTube, então é só você ir lá e ver como que funciona a pré-visualização de impressão, tá certo? Nós temos mais alguns pontos para falar sobre impressão, tá? E eu vou tocar um assunto e aí a gente já pula para a configuração da Canon, tá bom? O assunto é o seguinte: o Silhouette Studio, ele consome muita memória do seu computador, porque o trabalho que ele faz exige muita memória para processar os dados. Quais são os dados do Silhouette Studio? Principalmente se você vai fazer impressão, tá? Quais são os dados que o Silhouette Studio precisa processar? São dados de desenho, tá? Tanto o desenho quanto mostrar para você o desenho mais real. Então, são dados de desenho. Programas de vetor são muito pesados. Pensa um CorelDRAW, um Illustrator. O programa em si é pesado. O Silhouette Studio, além de ser um programa de vetorização, né, um programa que lê vetores, ele é um programa que envia essa informação para um hardware executar uma tarefa de corte, para a Silhouette executar a tarefa de corte. Então, todos esses dados acabam exigindo muito do seu computador. E eu tenho certeza que você já viu que mandar trabalhos de impressão acaba demorando um pouco. Ai, deixa eu tirar aqui essa notificação. Acaba demorando um pouco para fazer quando você usa o Silhouette Studio, tá? Então, tem algumas formas de você melhorar esse processo, tá? De impressão. Por exemplo, enviar, você vai fazer vários trabalhos repetidos. Em vez de você enviar, cortar, enviar, cortar, enviar para imprimir e depois cortar, né? Esses dois trabalhos simultâneos, faz um e faz o outro, isso vale, gente, para todo o trabalho, tá? É uma dica de produtividade, tá? Você faz os trabalhos em série, então envia tudo para cortar primeiro, não um por um. Você coloca lá quantas cópias você quer fazer. Eu quero fazer trocentas cópias. Faz todas as cópias primeiro, depois envia para o corte. Essa é uma das formas. Outra forma que eu conheço, tá? Eu já fiz em outra impressora, mas nunca testei na Canon. É você imprime um com as configurações bonitinho, de marca de registro e tal. E depois você faz um Xerox colorido, tá? Lembrando que você tem que configurar bem a qualidade da sua cópia, né? No caso a Canon aqui, ela é uma multifuncional, né? Então ela imprime, ela escaneia e ela faz cópias, né? Então, para acelerar um pouco o processo, você pode tentar fazer isso, mas sempre lembrando que é importante você fazer testes. Cada impressora é uma impressora, cada computador é um computador, tá certo? Verificar se sua impressora tá puxando certo, tanto para impressão quanto para cópia. Então, ficar ligado nisso daí, tá certo? Vou para as perguntas e a gente já vai montar a Canon ali. Estou ansiosa e meu tempo tá acabando. Vamos aqui. Shelly Cris. Melhor configuração para cores no papel mate e offset. Gente, cada papel, cada tipo de papel, por exemplo, offset, gloss, papel fotográfico gloss, papel fotográfico mate. Tem aquele outro papel, como que é o nome, gente do céu, esses dias eu tava procurando. Nossa, não vou lembrar. É um outro papel que ele é mais branco, sabe? Ele tem uma camada, uma película que coloca... Enfim, eu não lembro agora. Não é verger. É um papel... Gente, eu tenho esses esquecimentos assim. Vocês têm também? É papel... Nossa, não vou lembrar. Enfim, cada papel, cada nome de papel que tem, quer dizer que o papel é diferente na composição. Então, por exemplo, esse é papel de celulose misturado com não sei o que, com uma película couché. Isso, obrigada. É papel couché, tá? Ali, ó, já estão falando outros. Opaline, couché. O couché, por exemplo, ele tem uma película diferente em cima dele, que faz ele absorver a tinta de forma diferente,
tá? Então, para cada tipo de papel, para cada tipo de impressora, para cada tipo de tinta, você usa uma configuração diferente. Ah, mas como que eu vou saber? Testando, gente. Testando, tá? Você tem que fazer os testes de acordo com a resolução da sua tela também. Por exemplo, uma configuração que eu faço no meu computador, né? Eu ajusto aqui e sai exatamente. A cor que tá na tela é a cor que imprime. Funciona pro meu computador. Não funciona pro seu. Por quê? Pro meu computador, a tela é diferente, tá? A tecnologia é diferente, a resolução é diferente, a forma como tá configurada, o display da minha tela é diferente. Então, quando vocês perguntam qual é a melhor configuração para isso, mesma coisa, configuração de corte, mesma coisa, tá? Eu tinha visto aqui, a Regina tinha perguntado, né? Meu problema é a configuração de corte. É a mesma coisa, entendeu? Dependendo da sua máquina, dependendo da lâmina que você tá usando, de como que tá, né? Qual que é a situação da sua base, muda a configuração de corte. Inclusive, gente, a nossa oficina está confirmada, Regina. Está confirmada, vai abrir amanhã. Então, vocês fiquem de olho, tem um link lá na bio para você colocar, para você receber a hora que eu abrir, tá? Tem bônus incríveis, tá muito legal. E você vai parar de ter problema com configuração de corte. Você vai aprender a técnica certa, o jeito certo, não é adivinhando, tá? Eu fico chocada assim, você testa. Não é só teste, tá? Você faz estimativas e testes. Enfim, depois, no final dessa live, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Tá certo? Que mais que falaram aqui? A Maia Doçuras. Você vai usar tinta paralela na sua impressora? Gente, sobre paralelos, tá? Inclusive, eu assisti uma live esses dias. Vocês sabem que esse negócio de pirataria, né? Tá todo mundo falando. Nossa, eu tenho que falar rápido. Vai acabar meu tempo. Esse negócio de pirataria, tá todo mundo falando, né? E eu assisti uma live esses dias, a pessoa comparando o uso de tinta paralela com pirataria. É chocante um negócio desse. É um assunto que eu não gosto de falar, porque, na minha opinião, é assim. Piratearam o seu curso? Piratearam seus arquivos? Estão usando de forma incorreta o arquivo lá que tem os termos de uso? Processo, fim de papo, entendeu? Pra mim não tem conversinha, você vai lá, tal. É a mesma coisa que você conversar com o ladrão, entendeu? Na minha cabeça não tem conversa, você avisa a polícia vai lá e resolve o problema, tá? Então pra mim é isso, sobre pirataria, eu vi a pessoa comparando, não tem nada a ver, gente, tá? É a mesma coisa, usar base paralela na silhuete, pode? Pode, né? A silhuete indica? Não, não indica. Você perde a sua garantia? Perde. O que isso tem a ver com você pegar o arquivo de uma pessoa e vender para outra pessoa um negócio que não é seu? Sei lá, né? Tem gente que faz essas comparações. Enfim, eu não pretendo usar tinta paralela, tá bom? Eu sei, muita gente fala aí que não tem problema, funciona, bom, tal. Mas, gente, se o fabricante... Eu sei que tem uma questão comercial do fabricante, tá? Mas, gente, embute no seu preço. Não é tão caro assim a tinta original. Se você comparar com a paralela, beleza. Mas, coloca no seu preço, entendeu? A mesma coisa das bases paralelas e bases originais, entendeu? Coloca, faz os cálculos bonitinho e coloca no seu preço, entendeu? Eu acho que é isso. Eu não pretendo usar. Não digo dessa água eu não beberei, mas eu não pretendo usar. Até porque, gente, eu não faço trabalho para entrega, para consumidor final, entendeu? Eu não faço trabalho físico. Meu produto é digital, entendeu? Então, eu não faço produto físico. Então, tem essa diferença também. Tem que avaliar, tá? Nessa questão de insumos paralelos, você tem que avaliar. Agora, a questão de pirataria é outra coisa completamente diferente. Quem te falar errado é porque sabe que tá fazendo errado, tá tentando te convencer do contrário, tá bom? Próxima pergunta. Configurar impressão. Fábio, a Fábio que mandou. Fábio, configuração de impressão é aquilo que eu falei, tá? Depende do seu computador, depende da resolução da sua tela,
Depende de vários fatores, inclusive se você está usando a tinta original, a tinta paralela. Então, como que faz a configuração? Você testa várias configurações, tipo, eu vou mudar o contraste, eu vou mudar o brilho, eu vou mudar o gama, eu vou mudar várias coisas antes de imprimir, faz uns bloquinhos e envia esses testes, tá bom? Aí, de novo, configuração para papel adesivo, eu já conversei com vocês aqui. Não consigo uma configuração exata para cortar lamicote. Gente, hoje a gente está falando sobre impressão, mas daqui a pouco a gente fala sobre corte. Vamos, então, para a montagem da Canon, tá? Eu vou pegar aqui como que a gente começa a montagem de qualquer máquina. Inclusive, se você tem silhuete, é por aí que você devia começar a sua máquina. E ninguém começa, tanto que ninguém começa que, né, eu tô aqui respondendo 1000 perguntas sobre silhuete. Como que a gente começa a configuração de uma máquina nova? Quem falar ganha ponto. Quem acertar aí nos comentários ganha ponto. Vou dar um segundo aí para vocês responderem. Qual que é o primeiro passo? Você comprou uma máquina, você comprou um liquidificador, você comprou uma impressora. Qual que é o primeiro passo que você tem que fazer com aquela máquina? Conta aí pra mim. Vou aguardar, gente, vou aguardar. Enquanto isso, eu vou pegando aqui o primeiro passo. Vamos ver se alguém responde certo aí. Leia o manual, gente, leia o manual. Muito bom, muito bom. Leia o manual. Você sabia que a Silhouette, ó, tem um manual com quase 200 páginas? 200 páginas. Quem já leu o manual da Silhouette, levanta a mão aí, manda coração. Quem não leu, porque eu tenho certeza que vocês vão mandar, vai ter mais gente mandando coração se eu perguntar se não leu. Gente, primeiro passo, lê o manual. Às vezes, a Bíblia fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento que está disponível, meu bem. Disponível. Então, vamos aqui para o manual da Canon. Inclusive, olha que legal esse manual, gente. Você tem as instruções numeradas, né? Minha impressão está imprimindo a margem muito grossa. O CARI desativa a sangria automática, por isso que está imprimindo grosso, tá bom? É em configuração de página, na configuração de marca de registro. Continuando, gente. Esse manual da Canon, ele tem a numeração dos passos que você precisa fazer. E aqui, ó, do lado, ele tem um QR Code que você consegue assistir um vídeo desse passo. Olha só que legal. Eu vou aqui no celular da minha irmã colocar. Veja bem. Ó, tem uma configuração no celular que chama Visão Bixby, tá? Isso é no Galaxy. Se você tem outro aí, você tem que procurar, porque eu não sei. O que você faz? Ó, quando você aponta o celular para esse QR Code aqui, vamos ver se ele vai pegar. Aí, ó. Ai, vocês não estão vendo, né? Estão vendo? Vamos ver se ele vai pegar. Ah, tá ruim a resolução. Enfim, gente, quando você aponta aqui, ele vai para um videozinho te mostrando como fazer esse passo. Tá? Então, além de você ler o manual, os caras ainda estão te dando um vídeo. Nem precisava fazer esse vídeo depois que eu vi isso aqui. Mas enfim, vamos fazer junto aqui. O primeiro passo... Deixa eu ficar inteira. O primeiro passo do manual é verificar os itens incluídos. Então, primeiro vamos ver se tá tudo aqui dentro. Fala cartucho, cabo de alimentação, o CD-ROM de instalação, as informações e o manual. Então, o manual tá aqui. Vamos virar e vamos fazer este passo a passo com vocês. Ai, gente, eu vou ficar um pouco mais ali. Tirar essa cadeira do lado. Vamos tirar tudo aqui de dentro. Ó, o manual fala, o CD de instalação tá aqui. Essas daqui, ó, são instruções de segurança, tá bom?
O cabo tá aqui, cabo e o conector. As tintas, vocês estão vendo, fico meio assim, né? As tintas e os cartuchos. O que eu falei pra vocês? A Canon, ela tem uma diferença das outras, tá? Por quê? Nas outras, o cartucho ele já vem instalado. Na Canon você tem que instalar. Então, deixa eu tirar aqui. Tem 2 cartuchos, tá? E ó, um cartucho é de cor, um cartucho é de cor e um cartucho é preto. Então, isso aqui tem que prestar atenção também, tá bom? As tintas estão aqui, vamos colocar pra cá. E a impressora tá ali. Ai, gente, eu tenho um attachment, como que fala isso em português? Eu tenho um apego nas coisas, não nas coisas, né? Não é só assim. Mas em tirar a coisa da caixa. Vocês não tem também? Eu fico dolorida pra tirar só vendo mesmo. Deixa a bicha pesada. Ai, peraí, gente. Vamos aqui. Conta aí quem tem apego também. Inclusive, eu guardo tudo as caixas, né? Por caso de eu ter que me mudar, viajar e tal, é sempre melhor levar na caixa com isopor. Até todas as minhas silhuetes eu trouxe pra cá, né? Não tava viajando. E todas elas eu trouxe na caixa. Com isopor, tudo bonitinho. Segundo passo do manual, removendo os materiais da embalagem. Você vai tirar as fitas e jogar fora. Remova os materiais de proteção, remova as fitas e descarte corretamente. É isso que fala o manual. Vamos lá. Ó, ele até mostra aonde estão as fitas. A mesma coisa da silhuete, tá, gente? Silhuete também tem trocentas fitas e ela mostra certinho aonde você tem que tirar. Vamos colocar aqui. Deixa eu tirar essas coisas aqui de cima para ficar melhor para a gente ver. Pronto. Um pouquinho mais longe, um pouquinho mais pra cá. Aí, acho que deu bom. Vamos tirar todas as fitas laranjas. As fitas da silhuete são verdes. Não são? E as fitas, gente, elas sempre tem uma corzinha assim, um pouco mais exagerada pra você não perder nenhuma aí dentro. Vou abrir aqui. Abre pouco, né? Gostaria que abrisse mais. Será que abre mais? Parece não. Tira isso aqui. Ai, senhor, olha eu quebrando. Isso aqui tira também? Tira, ó. Além de olhar, gente, uma nossa, você tem que ver o desenho. Ó aqui, ó. Porque eu já fiquei preocupada que eu tava tirando negócio que eu não devia. Mas aparentemente ele sai também. Abra a tampa de fixação do cartucho. Aqui. Ai, senhor. Vamos ver como é que abre. Fala pra você apertar aqui e levantar. Retire cada cartucho do pacote e coloque a etiqueta. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Juntamente aqui com vocês. Vamos tirar o preto primeiro. E remova a etiqueta. E a fita de proteção. E o medo de estragar. Você também fica com medo de estragar? Eu fico. Então tá aqui, ó. A gente tem que tirar essa etiqueta aqui. E ó, certinho como sai lá. E aqui a fita de proteção. Insira o cartucho C na esquerda e o B, ó. Vamos chegar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Parece que vai. Ali, ó. Então, aqui, ó, tem o B no cartucho e tem o lado certo pra colocar, tá bom? Ele fala pra você colocar sem bater nas laterais. Ó, gente, ele encaixa bonitinho. Não tem nem dificuldade de colocar. Eu achei que era mais
aqui o outro, ó. Então, eu vou tirar. E vou tirar a proteção. O C. Do lado C aqui. Sem ficar batendo aí pelos lados. Ó. Beleza. Fecha a tampa de fixação do cartucho e empurra para baixo. Acho que tem que fazer um clique, né? Será que foi? Pressione para baixo completamente ambos os botões acoplados. Ó. Completamente. É o que fala aqui. Ligando a impressora. Ah, agora é só ligar? Uau, eu achava que era mais problemático, gente, vocês. Agora o próximo passo é normal. Deixa eu virar minha câmera aqui. Eu achando que o negócio era mais complicado do que parece. Agora o próximo passo é igual às outras, tá? Esse primeiro passo que eu fiz aqui com vocês, que é isso de colocar os cartuchos, que as outras não têm, tá? Eu tive uma Epson já, às vezes, não sei como que estão fazendo as novas agora, né? Mas eu tive uma Epson e não tinha que fazer isso não, era só colocar bonitinho as tintas e já tava pronto. Agora o próximo passo é você conectar, vou contando pra vocês aqui porque tá acabando nosso tempo da live. Os próximos passos são os seguintes: você vai ligar a sua impressora, conectar no computador antes de colocar a tinta, tá? Porque senão ela não identifica que a tinta foi carregada. Então tem que fazer esses passos antes de colocar a tinta. Vai colocar bonitinho, ele vai fazer uma leitura que você colocou essas tintas e depois é só conectar na rede e no computador. Aguardem, tá bom? Porque agora a gente vai ter mais conteúdo nesse sentido, não só a impressão, tá bom, gente? Aqui é sempre ligado a impressão com o Silhouette Studio para a Silhouette, tal. Obviamente que eu vou dar algumas dicas, né, a respeito de impressão pura, por exemplo. Quando a gente precisar fazer esse tipo de impressão que eu falei, que você imprime um print and cut, depois você escaneia e manda ele copiar, ver se dá certo, isso daí também. Tá, que dá certo dá, eu tô falando com a Canon. E daí a gente vai fazendo esses passos, tá certo? Deixa eu ver se ficou faltando alguma pergunta que alguém fez. Não. Vamos conversar sobre a abertura da oficina, tá bom? Amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou abrir o carrinho para a oficina de configuração de corte, tá certo? Qual que é o objetivo dessa oficina para você? É que você não tenha mais problema, e não só problema, mas mais medo de usar não só a sua silhuete para corte, mas para outros tipos de trabalho, tá bom? Eu explico lá 12 tipos diferentes de ações que as silhuetes conseguem fazer, não só a silhuete camel, ou só a Curio, ou só a portrait, que as silhuetes conseguem fazer. A cachorrinha querendo entrar. Tem vários detalhes sobre a técnica certa de fazer, tá? Não é no chute, não é testando, põe aí lâmina 1 e testa. Não deu, põe lâmina 2 e testa. Não deu, põe lâmina... Não é assim, tá certo? Tem uma técnica, cada uma daquelas graduações, velocidade 1, 2, 3, o que quer dizer? Força 1, força 10, quando que você muda na força, quando que você muda nas passadas. Então, tem todo um passo a passo bonitinho. Eu vou abrir amanhã, às 8 horas da manhã, tá certo? Se você quiser receber em primeira mão, assim que ela for aberta, coloca o seu e-mail no link da minha bio aqui do Instagram. Tem lá um cadastro para você fazer. Coloca lá que você vai receber. E depois da oficina, você não vai ter mais problema, tá bom? De configuração de corte. Esse problema vai estar completamente solucionado. Tecnicamente, tá? Inteligentemente, sabendo fazer os passos. Eu fico chocada que tem aulas de configuração de corte, né, por aí, e é uma aula de 10 minutos. Não dá pra aprender a técnica certa em 10 minutos, tá bom? Então, são
muitas aulas, tá? São 10 módulos lá, completinhos. Eu falo do passo a passo, o que influencia não só não só na configuração, mas o que vem antes da configuração, tá? Que pode atrapalhar a sua configuração, falo um pouco sobre isso também. E eu espero que quem puder participe. Eu já comentei, né, com quem tá no e-mail já, com quem tá no Telegram, que é a última vez que eu vou abrir essa oficina. Tem um motivo, tá? É um bom motivo, mas é a última vez. Então, quem quiser aproveitar, fica de olho e aproveita, tá certo? Garanto pra você que é pro seu bem. Quem segue aqui sabe que eu não fico aqui vendendo as coisas, eu realmente tenho aqui uma missão de ajudar vocês. Então, aproveita essa oportunidade, é a última vez e nunca mais nesse formato, tá? Então, ficamos assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre impressão. E acho que é isso. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ju, essa live vai ficar salva? Vai ficar salva sim, gente. Tá certo? Inclusive, eu coloco aqui. Eu só tive um atraso com a postagem, porque eu tive um problema no Instagram. Mas elas vão entrando, né, aqui. E daí é só você assistir quando você quiser. No YouTube também. No YouTube é bom de assistir, porque você consegue colocar mais rápido, tá? É mais fácil. Então, ficamos assim. Um beijo pra vocês. Obrigada por quem ficou até o final. Continue acompanhando. Não esquece de colocar seu e-mail lá para receber a notificação de quando a oficina for aberta, tá certo? E eu conto com vocês, fico aguardando vocês lá no nosso grupo de alunas, tá certo? Um beijo para vocês. Até amanhã teremos live de novo com solução de problemas. Então, quem quiser me mandar, já pode mandar por DM ou no comentário ou no box aí, que eu vou responder tudo amanhã, solucionando problemas de vocês, tá certo? Um beijo, boa noite e até a nossa próxima live. Beijo e tchau!